A Academia Fiesc de Negócios promoveu a segunda edição do Fórum Radar Reinvenção com a participação de lideranças empresariais e especialistas que debateram temas relevantes para a indústria de Santa Catarina. O evento, presencial e com transmissão online, foi realizado nos dias 22 e 23 de novembro, na sede da Fiesc, em Florianópolis. Nós estamos então consolidando a segunda edição desse Fórum de Executivos, o Fórum Radar Reinvenção. Ele foi criado no intuito de discutir temas prioritários para a reinvenção da indústria, para fortalecer o processo de industrialização do Estado e do Brasil. Nessa segunda edição, temas que são temas emergentes para o momento. Estamos trabalhando com a questão da descarbonização, temas como transição energética, toda a modificação que foi feita nas cadeias globais de valor e logística e temas remanescentes, como, por exemplo, temas ligados aos talentos para o futuro. Agora, é importante destacar que este ano, por conta de todo o processo que vivemos no Brasil e fora do Brasil, naturalmente, a discussão da retomada do papel da importância da indústria. Então, a gente abre com temas em que a gente faz um sobrevoo de como estão sendo as experiências na União Europeia e nos Estados Unidos e encerraremos, obviamente, aqui com uma linha mestra de proposições para a retomada da indústria no Brasil. Eu acho que o grande desafio quando você lança um evento é garantir que o segundo, o terceiro venha acontecer, porque inclusive nesse caso o nosso grande objetivo é formar uma comunidade de empresários que troca informação, que se reúne todo ano exatamente para enfrentar as dificuldades, os desafios, como, aliás, nós estamos vivendo nesse momento, em função de toda essa questão de instabilidade política, divisão de polaridade, etc. Então, até o exemplo que nós temos nesse momento é uma demonstração da importância do radar, porque é um evento no final do ano para a gente planejar o ano seguinte, enfrentar as dificuldades, as idiosincrasias que são típicas do mundo do negócio, da sociedade. E o radar, mais uma vez, vai atacar temas extremamente técnicos e, ao mesmo tempo, com um impacto político muito grande, como estratégia de reindustrialização do Brasil, que certamente vai ser uma agenda muito forte no ano que vem. Extremamente importante, no momento que há grandes transformações, é muito importante que as empresas estejam adaptadas a essas transformações e o radar vem exatamente trazer essas oportunidades de transformações para a nossa indústria. As contínuas mudanças das formas de consumo demandam soluções cada vez mais inteligentes e inovadoras. Essa dinâmica foi abordada no painel Reinvenção da Indústria, que teve a participação do embaixador da União Europeia no Brasil. Eu quero parabenizar a Fiesc para neste radar que está organizando um ano mais poder ter esta conversa. Hoje na tarde vamos poder falar dessas questões. Mirando do lado europeu, o grande desafio vai ser o nosso acordo, o Acordo União Europeia-Mercosul. Nós acreditamos que este acordo vai ser uma oportunidade para, não somente para o setor agrícola, que todo mundo conhece a capacidade e o potencial do setor agrícola e pecuário brasileiro, mas nós também pensamos que o acordo vai ser uma oportunidade para a indústria. A indústria brasileira, sobretudo a indústria que é competitiva, vai poder competir nos mercados internacionais, começando por o mercado europeu, mas também o Acordo União Europeia-Mercosul vai alavancar muitas das reformas que são possíveis. Eu tenho ouvido muitas vezes que se fala do potencial do setor agrícola e não se fala tanto do potencial industrial. Eu estou convencido, e que Santa Catarina é um bom exemplo disso, que realmente a indústria brasileira pode competir nos mercados. O que é preciso é abrir os mercados brasileiros, que eu acho que é uma coisa que está se fazendo nos últimos tempos, e nós pensamos que o acordo vai ser um bom instrumento. Esta tarde vamos ter a possibilidade de explicar isso falando com empresários que são, logicamente, os que têm o desafio frente a eles e trabalhar e pensar juntos, que sem dúvida a nossa ideia, o que nós acreditamos na parceria União Europeia-Brasil. A recuperação da competitividade da economia e o desenvolvimento tecnológico da indústria nacional passam pela integração com o mundo. Destaque do painel Internacionalização pela Reinvenção, que resgatou o tema diante de cases catarinenses. Evidentemente, quando se fala em exportação ou buscar um mercado internacional, geralmente tem-se a impressão de que isso é uma coisa extremamente difícil, que é um monstro, que é algo inatingível. E não é verdade. No caso específico nosso, a gente começou
exportando no ano de 1993, uma empresa muito pequenina, tínhamos apenas 12 funcionários nessa época e a gente conseguiu ao longo dos anos se consolidar nesse mercado. Qual é a primeira regra? Você tem que manter os níveis de qualidade e você tem que ser extremamente honesto, cumprir exatamente tudo aquilo que foi combinado e acordado. Você vai ganhando credibilidade, vai ganhando confiança e vai aprendendo a ser competitivo nesse mercado tão globalizado. Hoje, nós nos consolidamos como uma das maiores exportadoras de móveis de madeira maciça de pinos do Brasil. Trabalhamos com grandes players nos 4 cantos do mundo, Estados Unidos, toda a Europa, Oceania, China, enfim. A gente conseguiu ter essas conquistas. E o que eu quero dizer, não tem um tamanho ideal para você buscar a internacionalização. Óbvio, você tem que ter coragem, principalmente resiliência, para enfrentar todos esses desafios e todas essas adversidades que se desenham. E no final você vai ver que vale a pena, porque eu acho que é um mercado muito mais constante, muito mais linear e você consegue, no caso específico do nosso segmento, trabalhar sempre de janeiro a janeiro, o que é uma coisa extremamente importante para qualquer industrial. A internacionalização das empresas é um caminho irreversível. Quando a gente faz isso, a gente faz com que a reinvenção da indústria passe a ser algo normal. A velocidade de desenvolvimento do mercado internacional é muito grande. Então, quando a gente está apto a estar nesse mercado, estar com produtos, com serviços, num mercado internacional, nós estamos aptos a ser competitivos. E isso é um caminho importantíssimo para a sustentabilidade dos negócios. Nós buscamos, desde o início da nossa história, estarmos no mercado internacional, porque isso fazia com que a gente tivesse esse balizamento de que, estando nestes mercados, atendendo a produtos, serviços, costumes e as grandes mudanças que esses mercados fazem em tempos muito pequenos, nós estamos aptos a ser competitivos e a ser sustentáveis. Transição energética. O painel promoveu um debate relevante sobre fontes de energia, considerando a matriz energética brasileira, que é uma das mais renováveis do mundo. Quando se fala de transição energética, a gente tem que entender primeiro do que para o que, ou seja, de que tipo de energia para que outro tipo de energia a gente está falando, né? Então, hoje nós já temos no Brasil uma boa matriz energética do ponto de vista ambiental. É uma matriz relativamente limpa. Mas existem outras formas de geração de energia agora que estão avançando e estão crescendo bastante, que são a solar fotovoltaica e a energia eólica. Então, quando a gente pensa em transição energética, a gente tem que, no mínimo, levar em consideração essas duas formas de energia. E também uma terceira, mesmo sendo térmica, mesmo sendo uma energia mais comum e que não é tão ambientalmente correta, mas passa a ser quando a gente passa a utilizar os resíduos urbanos para produzir energia elétrica. Então, queima do lixo e outros resíduos poderiam ser utilizados então para produzir energia elétrica também. Então, todas essas formas, elas são importantes aqui para frente, porque a gente está vivendo um momento agora de crescente importância da ESG, ou seja, meio ambiente, a parte social e a parte de governança. E as empresas têm que perceber que utilizar energia sustentável, energia de fontes renováveis e limpas, vai ser um diferencial para poder até conseguir contratos aqui para frente. No processo de reindustrialização e evolução da indústria, a qualificação de pessoas é prioridade máxima. Esse foi o propósito do painel Talento para o Futuro, que evidenciou o fator mais relevante para a competitividade da indústria brasileira, que é o capital intelectual. Não só preparar e inspirar os novos talentos para a economia, para os negócios, mas também identificá-los, né? O painel de hoje trará especialistas, pesquisadores, mas também a trajetória de empresários no seu dia a dia, de como esse capital humano, se ele está crescendo em Santa Catarina, como está sendo o nosso investimento, como essas novas gerações vêm, né? Quais são as skills necessárias para que a gente consiga entregar um resultado para a economia, para os investidores e para a sociedade.
Nós precisamos investir em capital humano, que as pessoas, numa economia, numa sociedade muito baseada na tecnologia, nós precisamos valorizar a criatividade, o senso analítico, a possibilidade das pessoas criarem e usarem novas tecnologias. Então, talentos, capital humano é o elemento mais importante quando a gente fala de competitividade e desenvolvimento de um estado ou de um país. Como ensinar uma criança a pensar, a superar desafios e conquistar os seus sonhos? As crianças são influenciadas por videogame, por bullying, pelos colegas e muitas vezes até por famílias e ambientes não estruturados. E a gente tem um programa que ensina as crianças a pensar e no final desse programa as crianças vão aprender a responder 4 perguntas. Como fazer com que todos ganhem e ninguém perca? Como você pode mudar o seu futuro? Como você pode fazer que um sonho se realize? E, finalmente, por que uma pergunta é melhor do que uma resposta? Nós temos o Instituto Miguel Boab, que já treinamos 200 professores na rede pública municipal de Joinville e agora a gente está desenvolvendo uma plataforma para que as crianças possam acessar à distância. Logística e cadeias globais. O painel abordou oportunidades e desafios decorrentes das cadeias globais de valor para a inserção internacional. A indústria catarinense precisa se enfrentar a vários desafios para poder se inserir em cadeias de suprimentos globais que agreguem valor. Dentre outras coisas, o primeiro desafio vai ser a preparação, a capacitação das pessoas, para poder estar compreendendo bem como é que estão evoluindo as cadeias logísticas globais. Nesse sentido, as cadeias têm uma tendência que todas vão ser inteligentes, sustentáveis, rápidas e, além disso, resilientes. Quer dizer, que a indústria catarinense tem que observar como é que se vão a comportar essas cadeias para poder se incorporar em essas cadeias globais. A única forma é saber como é que elas se estão comportando. E o industrial catarinense tem que saber isso, como é que se está comportando. Eu vou comentar também depois quais são as melhores cadeias de suprimento do mundo, para que a pessoa saiba e identifique quais algumas indústrias catarinenses poderiam estar inseridas em algumas delas. Mas o principal é, temos que saber como estão indo essas cadeias logísticas globais, agregando valor, e a agregação de valor está principalmente nisso, ser sustentável, ser rápido, ser resiliente. A descarbonização é um movimento presente nas empresas que estão agindo para reduzir ou compensar suas emissões de gases do efeito estufa. No painel Descarbonização na Prática, a discussão foi sobre as práticas sustentáveis que as indústrias podem desenvolver. A gente vive um cenário de mudanças climáticas, o clima muda, o clima mudando afeta a operação dos negócios e, por mudar, o mundo, os países, as relações internacionais também mudam para se adaptar e lidar para mitigar, evitar os efeitos dessas mudanças. Então também virão mudanças regulatórias, também virão mudanças de demandas novas de soluções, o que significa oportunidades também para a indústria. Então também não é só risco, nós temos aí também um grande conjunto de oportunidades que surgem no contexto de uma grande transformação que a sociedade está passando e vai passar cada vez mais. O Brasil tem enormes vantagens competitivas, especialmente porque a gente tem uma matriz energética limpa, portanto, nós podemos produzir bens industriais com uma intensidade de carbono muito menor do que boa parte do planeta. Isso torna os nossos produtos industrializados, poderão, no futuro, tornar os nossos produtos industrializados mais competitivos no mercado global. E do ponto de vista de terra, de agricultura, de floresta, nós somos um dos países mais competitivos para plantar floresta, para gerar carbono florestal competitivo em nível global, ou seja, gerar crédito de carbono que remunere os nossos agricultores, que remunere as nossas empresas agrícolas. A minha empresa, Belterra, é uma empresa de criação de sistemas produtivos de carbono negativo, ou seja, que gera carbono, crédito de carbono
para a comercialização no mercado. Portanto, essa é uma vantagem competitiva que o Brasil tem que usar bem e tem que aproveitar muito bem esse momento que o planeta vive agora. Acho que estamos no momento de que essa agenda é fundamental para a discussão de investimento, de indústria, das corporações, e dentro dessa agenda o Brasil está muito bem posicionado nesse mercado. Santa Catarina se destaca como um dos estados mais industrializados do país. E o painel Santa Catarina, o estado da indústria, abrangeu visão de futuro com foco na reindustrialização. Santa Catarina tem um parque industrial bastante diversificado, aliás, o parque industrial mais diversificado do país. Isso dá uma característica extremamente positiva. Nós somos um estado que tem crescimento na participação de riqueza brasileira, muito por conta da indústria, porque essa indústria é a indústria que mais emprega, é uma indústria extremamente competitiva e que está colaborando com o crescimento e desenvolvimento socioeconômico brasileiro.